Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria nós estarmos reunidos neste culto de ceia, da qual prove a Deus dar-nos mais um dia para estarmos adorando na casa do Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias em João 20. João capítulo 20, versículo de número 11. Glória a Deus. Esta noite não estava esperando a oportunidade para ministrar, pois tinha falado com o pastor hoje de manhã e ele disse que era ele, mas deve ter acontecido algum imprevisto para Jurema. Amém. O presbítero disse: você traz uma palavra e eu amém. E estamos aqui para trazer uma mensagem. Estava meditando e Deus trouxe ao meu coração essa passagem. Versículo de número 11 do capítulo 20 vai dizer assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria foi e anunciou aos discípulos que viu Jesus e que ele lhe disse isso. Amém? Os irmãos podem se assentar. João 20 é um marco da nossa fé cristã. É um texto que para nós é muito glorioso, pois está falando a respeito da ressurreição de Jesus, que marcou e revolucionou toda a história. Se nós estamos aqui essa noite, é em virtude deste acontecimento. Vale a pena ressaltar que da sexta para o domingo, o dia da crucificação até o dia da ressurreição, os discípulos de Jesus, eles estão vivendo um dos momentos que, quem sabe, ora, eles enfrentaram tempestades, eles enfrentaram algumas provações,
com Jesus. E quem sabe é um dos momentos mais difíceis de suas vidas, de sua fé. Porque os discípulos estão tendo que lidar com um momento de perda. Não é uma simples perda. E lidar com a perda dói. Lidar com a perda machuca. Lidar com a perda fere muitas vezes a nossa alma. Lidar com um cenário de perda parece que nunca mais as nossas vidas vão ser a mesma. Quando eu digo não é uma simples perda, porque Jesus foi alguém que mudou a vida deles, tirou eles dos seus ofícios, transformou a vida de cada um, marcou eles com uma chamada, mudou a história, mostrou para eles sinais, mostrou para cada um curas, manifestou os seus milagres. Eles viam o poder de Jesus. Eles viam que talvez na mente deles esse camarada aí tem algo diferente. Então vamos deixar barco, vamos deixar tudo e vamos seguir. Mas agora eles estão vendo alguém que em 3 anos eles estão caminhando, eles estão vendo Jesus ser morto à morte de cruz. E quem sabe qual é o pensamento deles? Talvez o pensamento deles era: o que será de nós? O que será das nossas vidas? Hoje nós temos o conhecimento, vemos por aí filmes e até mesmo na luz das Escrituras, que Jesus sempre deixou claro o seu propósito na terra. Não foi os romanos, não foi Judas, não foi ninguém que levasse ele de forma para a cruz. Era um propósito divino, já estabelecido antes, que tudo só veio ajudando, contribuindo para esse acontecimento. Porque há quem diga que é culpa de Judas, há quem diga que é culpa dos romanos, mas é o próprio Deus que entregou o seu Filho por amor de pessoas como eu e você, que às vezes o nosso pecado é tão grande, as nossas falhas são tão grandes, mas foi por nós que Deus deu o seu Filho unigênito. Porém, os discípulos, eles não tinham a total compreensão. Prova disso, quando Jesus disse aos seus discípulos: ainda por um pouco mais, eu estou com vocês, e para onde eu vou, vocês não vão poder ir, mas um novo mandamento eu vos deixo: amai uns aos outros, como eu também vos amei. E Pedro, um dos mais ousados dos discípulos, vai dizer: por que eu não posso seguir ao Senhor? Por ti eu darei a minha vida. E às vezes alguns de nós se encaixa com a atitude desse discípulo. Jesus vai dizer: Pedro, na verdade eu digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Quando Judas veio para trair Jesus, os soldados foram prender a Jesus. E para cumprir apenas um voto emocional, um voto carnal, um voto de quem no Getsemane, em vez de orar, dormia. Porque às vezes quando a gente cochila em alguns momentos das nossas vidas, nós entramos em guerras que Jesus não queria que a gente entrasse.
entramos em guerras que nós não deveríamos entrar. Pedro saca a espada, fere a orelha de Malco. E Jesus diz: Pedro, o que você está fazendo? Se eu quisesse, eu falava com meu pai e eu resolveria isso agora. Só mostrando para nós que os discípulos não tinham a total compreensão, não tinham compreendido totalmente o propósito de Jesus. Até porque Jesus ele não veio para mostrar o seu poder. Jesus ele não veio como um leão. Ele é leão, mas ele desceu como um cordeiro para cumprir o seu propósito, que era a cruz. E isso ele sempre deixou claro para os seus discípulos e para todos o que o seguiam. Mas o que eu acho interessante é que sempre Jesus disse: eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Ele sempre deixou essa palavra de vitória para os seus discípulos. No terceiro dia. No terceiro dia. Não importa o que aconteça, no terceiro dia. O processo que Jesus passou foi tão doloroso, foi tão difícil, que assim como a profecia de Oséias, assim como a profecia de Zacarias, as ovelhas iriam estar dispersas. Quando o pastor fosse ferido, os discípulos se espalharam. Não quiseram contemplar tal cena, ver tal cena. Os únicos que estavam com Jesus em todo o processo da crucificação foram as Marias e João. Foi um dos momentos mais difíceis para cada um dos discípulos. E foi o momento mais difícil para Jesus. Onde o sangue jorrava em seu corpo. Onde cada dor, cada ferida que era aberta, como alguém conseguiria suportar tal aflição? Como alguém conseguiria suportar tal dor? Mas Jesus continuava firme no seu propósito. E o inimigo ficava sem saber o que fazer, porque o inimigo tentou de todas as formas parar os planos de Deus, desde o princípio até agora, mas nunca obteve êxito, e graças a Deus só foram tentativas frustradas. As tentativas do inimigo foi para que Jesus não fosse para a cruz. Há quem diga que o inferno estava em festa quando Jesus estava na cruz. Mas há um momento que o inferno mais se abalou. Foi quando Jesus estava na cruz. Pregaram o corpo de Jesus na cruz. Suas mãos, seus pés, uma coroa de espinho foi lhe dada. Ergueram a cruz. E a última cartada do inimigo foi: desça daí, se tu és o Filho de Deus. Mas ele não veio para mostrar o seu poder. Ele veio para mostrar amor. Ele não veio para mostrar o seu poder. Ele veio para mostrar misericórdia. Ele não veio para mostrar todo o seu poder. Ele veio para mostrar a graça. E antes de morrer, ele disse, ele exclamou na cruz: está consumado, tetelestai, está pago. O preço foi pago. E não foi pago com ouro, com prata, mas foi com sangue. E é por isso que o diabo tem tanta raiva da minha e da sua vida. É por isso que ele fez de tudo para parar a igreja do Senhor. É por isso que ele fez de tudo para tu não estar aqui vivo essa noite.
Por quê? Porque havia contra nós uma cédula que pelo seu sangue foi rasgada. Essa cédula era contra nós. Essa cédula era o nosso julgamento, que era a morte. Está sendo morta, vai ser morta pelos seus pecados. Mas graças a Jesus, que pelo seu amor morreu em nosso lugar. Porque Jesus mostrou o amor e não o poder. Porque de trás da cruz, Ele já estava vendo você aqui hoje na igreja. Glória a Deus. De trás da cruz, Ele já estava vendo você aqui essa noite adorando ao Senhor. De trás da cruz, Ele já estava vendo você numa noite que talvez você não estaria aqui, mas você veio até aqui, você adorou o nome do Senhor Jesus, você escutou louvores e você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Talvez não era para nós estarmos aqui. Se você for olhar o contexto da sua vida, se você for olhar cada momento da sua história, você vai ver quantos livramentos Ele te deu, da onde Ele te tirou, o que Ele fez na sua vida. Amor maior do mundo, há quem diga que é o amor de mãe. Mas a Bíblia diz, em Isaías, que pode a mãe se esquecer do seu filho, que o amamenta, que o gera. Mas há um Deus que não se esquece de mim, que não se esquece de você, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não era para você estar aqui, mas olha você aqui. Não era para nós estarmos adorando aqui, mas o amor dele para comigo e para contigo é muito grande. Aleluia. Aconteceu aquilo que os discípulos não queriam, Jesus morreu. José de Arimateia vai emprestar um túmulo para colocar Jesus. O túmulo é emprestado. Por que é emprestado? Porque Jesus não iria precisar ficar muito tempo ali. Já já o próprio iria devolver. Só o que marca a mente dos discípulos e dos seguidores de Jesus é esse momento de dor e de tristeza. É um momento de aflição. E o que eu acho interessante é que ninguém se lembrou. Ninguém se tocou. Ninguém fez uma reflexão na palavra que Jesus disse no terceiro dia: eu iria ressuscitar. João 20 diz que, sendo o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Era domingo, assim como hoje. Assim como Jesus havia dito, aconteceu. Jesus ressuscitou. O texto diz que Maria Madalena vai ao sepulcro, sendo ainda de madrugada, e chegando perto, ela vê que a pedra já havia sido retirada. Imagino eu que ela, com tremor e medo e temor, pensando roubar um corpo de Jesus, tomaram o corpo de Jesus. Ela vai correndo, ela sai, ela vai ao encontro de Pedro e João e vai dizer a eles: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. E agora bateu um desespero neles. Eles vão correndo, vê a pedra retirada, Pedro vê os lençóis no chão,
decide não entrar. João, que é mais ousado, ele entra e vê que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus está num lugar à parte. E o texto diz que João viu e creu. Porém, Maria está chorando. Do lado de fora do sepulcro, ela está chorando. Ela está no ápice da sua dor. Ela está no ápice da sua agonia. E agora eu vim cuidar do corpo de Jesus. Eu vim cuidar do corpo do meu mestre. Mas levaram ele. O que eu acho interessante é que Maria está atrás de um Jesus que está morto. Ela não está procurando um Jesus que está vivo. Ela nem sequer lembrava da palavra. Ela está atrás de um Jesus que está morto. Porque a dor, o sofrimento, a provação faz que nós venhamos esquecer da palavra de vitória que uma vez Jesus já proferiu para nós. E a palavra de vitória para os discípulos foi: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que ninguém lembrou da palavra que Jesus falou. Quantas vezes, por intempéries da vida, por acontecimentos da vida, nos esquecemos de uma palavra, de uma promessa, daquilo que ele falou. Mas ela vê dois anjos, vestidos de branco, aonde Jesus estava. E eles disseram: mulher, por que choras? E ela vai dizer para eles: porque levaram o corpo do meu Senhor. E eu não sei aonde puseram, mas entenda isso. Que quando ela termina de falar, que quando ela vai terminar de falar e volta para trás, eu projeto a cena na minha mente. Quando ela olha para trás, quem que ela vê em pé? Jesus. Glória a Deus. Mas o texto diz: e não sabia que era Jesus. Ah, como isso é difícil. Ah, como dói na nossa alma. Ah, porque tem dias que chegamos na igreja igual Maria. Tem dias que nós chegamos com tanto problema, com a mente um turbilhão, um aperto no coração, uma aflição tão grande, que Jesus está bem aí do teu lado e você não está percebendo. Que Jesus está aí, é bem do seu lado e você não está vendo. Que Jesus está falando contigo no início do culto, no meio do culto, na hora da mensagem, e você não está percebendo. Aleluias, porque na mente dela Jesus está morto. Na mente dela Jesus morreu. Na mente dela já era: Jesus está morto. Ela vai atrás de um Jesus que está morto. Mas quando eu olho tudo isso, eu vejo que às vezes o que está morto é a nossa fé. O que está morto é o nosso espiritual. Que às vezes nós deixamos as promessas de Jesus morrer em nossas vidas. Às vezes nós deixamos a palavra que Jesus proferiu morrer em nossas vidas. Ao ponto dele estar aqui do nosso lado e a gente não sentir ele. Ela não sabia que era Jesus. E agora quem vai falar com ela? Jesus. Eu já parto para a conclusão. Jesus vai falar com ela e vai dizer: mulher, por que choras? Quem buscas? Mulher, está chorando por quê? Você está buscando quem? Ela está tão abalada, ela está tão angustiada,
que ela está pensando que era um hortelão, ou em outras traduções, um jardineiro. E ela vai dizer: Senhor, se tu o levaste, dize-me para mim aonde puseste, que eu o levarei de volta. E olha o que Jesus faz para trazer Maria de volta. Olha o que Jesus faz para trazer eu e você de volta para a presença dele, para nos despertar, para nos trazer de volta a um relacionamento profundo. Jesus disse: Maria. E quando Jesus chama ela pelo nome, na hora ela reconhece e diz: Raboni, que quer dizer mestre. Quando Jesus chama pelo nome, na hora ela reconhece: é Jesus. Por quê? Porque Jesus sabe como nos trazer de volta para a presença. Glória a Deus. Ele sabe como falar contigo. Ele sabe como falar com a tua alma. Há dias que nós viemos só pela graça. Há dias que nós andando, caminhando, e às vezes nós estamos num puro caco, às vezes tudo quebrado aqui dentro, mas às vezes passa um carro de som e com um hino, às vezes passa alguém com louvor, às vezes alguém em casa coloca acidentalmente um louvor, tem um hino que mexe com a tua alma, tem louvor que mexe com a tua vida, tem uma palavra que mexe com o teu coração, tem uma voz que quando essa voz brada, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Ele sabe como te trazer de volta. Às vezes você chega na igreja, não está sentindo nada, mas tem um louvor que quando é cantado mexe com a nossa alma e não tem como ficar do mesmo jeito. Nesta noite é a noite que Jesus escolhera para falar contigo no mais íntimo. E o que Jesus quer falar comigo, o que Jesus quer falar contigo é: faz quanto tempo? Faz quanto tempo que tu não ouve a minha voz? Faz quanto tempo que tu não sente mais a minha presença? Faz quanto tempo que parece que nada mudou? Faz quanto tempo que as lágrimas não caem mais em seu rosto? Faz quanto tempo que eu não ouço mais a sua voz? Faz quanto tempo que tu não me chamas e não chamas de amigo? Faz quanto tempo que eu não te vejo mais falar comigo? Mas essa noite eu te chamo pelo nome. Essa noite eu desci nessa casa e te chamo pelo nome. Tu és meu, tu és minha. Eu estou vivo, eu estou do teu lado. Você é meu, você é minha. Eu estou vivo, Maria, quem procuras? Lembra da minha voz. Lembra da minha voz. Lembra da minha voz. É um Jesus dizendo para nós: lembra da minha voz. Quando ela ouve a voz, ela reconhece: é Jesus. É um mestre. Quando ela ouve a voz dele, não tem como. Não tem como você ouvir a voz dele e ficar da mesma forma. Não dá. Não dá. E essa é a noite que Jesus chega e diz para nós: lembra da minha voz? Lembra quando eu falava contigo? Lembra quando eu te usava na minha casa? Lembra quando tu louvava? Lembra quando tu era usado? Lembra da minha voz? Tu esquecesse teu dom? Tu enterrasse teu dom? Tu parou por quê? Tu esqueceu por quê? Tu estás parada por quê? Estás sem ânimo por quê? Estás chorando por quê?
Maria, eu estou aqui. É um Jesus dizendo para cada um de nós: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia, eu estou aqui. Eu estou aqui. E vim falar contigo, eu estou aqui. E te chamo pelo nome, eu estou aqui. Minha presença está aqui. Eu te conheço como ninguém te conhece. Eu vejo a dor no teu coração e a angústia no teu coração como ninguém vê. Eu estou aqui. Aleluia. Eu encerro. Olha o que Jesus vai falar para Maria depois que ela reconhece Ele. Jesus diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu estou vivo. E olha quem Jesus vai usar para ser a mensageira da ressurreição. Maria foi a primeira pregadora da ressurreição. Por que logo Maria? No Antigo Testamento a mulher não tinha voz. No Antigo Testamento a mulher era desprezada, não tinha tanto valor, não tinha vez. E por que logo Maria? Porque quando Jesus quer usar alguém, Jesus vai além da lógica do homem. Quer saber de uma coisa? Tinha tanta gente mais qualificada do que eu e você. Tinha tanta gente melhor do que eu e você. Tinha tanta gente mais capaz para Ele derramar dom, para Ele derramar graça. Mas Ele achou graça em você. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso. Ele escolheu eu e você quando ninguém mais escolheria. Quando o homem decretou: essa aí não vai ser ninguém. Essa aí não vai ser ninguém. Esse aí vai ser mais um. Essa aí vai ser mais uma. Mas veio Deus, nos tirou do lamaçal do pecado, nos fez ser alguém em seu reino. Nós não merecíamos, nós éramos indignos, mas Ele nos fez ser dignos. Ele nos fez ser filhos. Ele fez eu e você sermos filhos. Aleluia. Quem é que em sã consciência vai dizer eu mereço? Quem é que em sã consciência vai dizer eu estou aqui porque eu sou bom? Estou aqui porque eu sei pregar, sei cantar, sei fazer alguma coisa? Não. Não. É por causa dele. Aleluia. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que você não parou ainda. É por causa dele que você não chutou tudo e disse: eu não quero mais. E como diz o hino, é por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele. É por causa dele, meu irmão. Glória a Deus. Não há amor maior que esse amor. Eu encerro dizendo para você: se alegra essa noite. Porque tem tanta gente que queria estar no meio do seu lugar. Se alegra essa noite. Porque Ele achou graça em você. Ele viu algo que às vezes nem eu e nem você vimos em nós mesmos. Ele viu algo que nem alguém que às vezes está do seu lado viu em você. Ele viu algo precioso em você. Ele viu uma chamada que ninguém viu. Ele viu um dom que ninguém viu. Para colocar em você, para usar em você, para levantar você. É você que Deus quer.
É você que Deus quer usar. Então que nessa noite nós venhamos se alegrar, porque estamos aqui por causa dele, e para ele e por ele são todas as coisas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.